Núcleo de Telesaúde do Hospital Universitário. Universidade Federal do Maranhão. Esse material ele foi construído a partir de sugestões de pessoas de diferentes estados com o objetivo de fortalecer o processo de trabalho quanto do ACS. E é fundamental que a gente compreenda e valorize esses profissionais, porque eles é que fazem o link com as famílias e as equipes de saúde, tá? A primeira coisa, será que é possível compreender um território a partir de olhares diferenciados? Por quê? Nós sim estamos trabalhando com profissionais diferentes e por causa disso nós temos que entender o seu processo de trabalho, a sua legislação. Então, já começamos com essa pergunta: será que é possível trabalhar o mesmo território e compreender essas lógicas diferenciadas? Bom, como nós estamos trabalhando com webconferência, nós temos como primeiro compromisso basear tudo que nós apresentamos em legislação e literatura científica, para qualificar tanto o diálogo quanto o processo de trabalho. Dessa forma, nós vamos fazer um passeio rápido pelas legislações e determinações que embasam o processo de trabalho destes dois profissionais. Primeiro, uma das mais conhecidas é a Lei 11.350, de 5 de outubro de 2006, que essa foi uma grande vitória para os agentes comunitários de saúde e o agente de combate a endemias, é uma das leis mais conhecidas, né? E nessa legislação, que ela ocorreu no mesmo ano de uma versão da PENAB, é super importante apresentar isso, veio a descrição clara do que é o processo de trabalho do agente comunitário de saúde e do agente de combate à endemia. Esses dois profissionais, eles possuem origens diferentes, funções diferentes, apesar de atuar no mesmo território. É necessário que a gente esclareça isso. Bom, em 2017 saiu a terceira versão da PENAB, né? Houve a primeira em 2006, a segunda em 2011, a terceira em 2017. A terceira versão da Política Nacional de Atenção Básica, ela é bem clara quanto às atribuições comuns aos dois profissionais e também ela especifica o que é do agente de combate à endemia e o que é do agente comunitário de saúde. Tá? É muito importante nós esclarecermos isso. A primeira coisa, quais são essas atividades em comum a esses dois profissionais? O conhecimento do território, que é a partir do diagnóstico demográfico, né, que ele pode ser social, cultural, ambiental e epidemiológico, assim como sanitário. Desenvolver atividades de promoção, de prevenção, porque durante as visitas domiciliares também são realizadas atividades de orientação e de educação em saúde, assim como articulação de políticas públicas, divulgação para vacinas e outros tipos de convite. Olha só o item 3. Realizar visitas domiciliares com periodicidade estabelecida no planejamento da equipe. É por isso que está destacado aí. Por quê? Este é um ponto que une o agente comunitário de saúde. Ele deixa essa é uma atribuição igual, mas ela é feita de diferentes formas. É só para deixar claro que tanto o agente comunitário de saúde quanto o agente de combate à endemia realiza visita domiciliar. Vamos deixar isso muito bem claro. Com objetivos diferenciados e processos diferenciados. O quarto item, identificar e registrar situações que interfiram no curso de doenças ou que tenham importância epidemiológica. Neste momento de enfrentamento à pandemia, nós temos que já deixar claro, é fundamental a manutenção
das visitas domiciliares, tanto de agente de combate à endemia, quanto de agente comunitário de saúde. É fundamental. Nós vamos avançar a apresentação e chegar até o momento das publicações mais recentes, tá? As atribuições comuns, tanto do ACS quanto do ACE, não param por aí. Como eu falei antes, sobre as atividades de orientação, é o item 5. Identificação de casos suspeitos é o item 6. O item 7, informar e mobilizar a sociedade. Conhecer o funcionamento de ações e serviços. Estimular a participação da comunidade das políticas públicas. Identificar parceiros e recursos e exercer outras atribuições que lhe sejam atribuídas por legislação específica. Olha só, tá? Então, antes da gente falar do agente comunitário de saúde, eu recebi uma demanda de um município em específico que perguntou se o processo de trabalho do agente comunitário de saúde ele era igual ao agente de combate à endemia. Ele não é igual. Existem atribuições comuns, ou seja, que são compartilhadas com os dois, mas existe a diferenciação entre o que é do agente comunitário de saúde e o que é do agente de combate à endemia. E o terceiro ponto, quais são as atividades que podem ser feitas em alinhamento com a equipe de saúde, tá? Então, primeiro, agente comunitário de saúde, atribuição específica. Trabalhar com a descrição de famílias e indivíduos, que é o que se chama de trabalhar com a territorialização, trabalhar com as micro-áreas. Utilizar o instrumento para coleta de informação, que nada mais é do que as fichas do SUS. Registrar para fins de planejamento é o preenchimento correto das fichas de visita. Desenvolver ações que busquem a integração entre a equipe e a população. Afinal de contas, uma característica básica da criação da figura do agente comunitário de saúde é essa ponte, é essa articulação, é esse ponto de comunicação que tem que ser muito bem qualificado. Isso não pode se perder durante o processo de trabalho. O agente comunitário de saúde, ele tem que ter uma fala qualificada. E para que tenha uma fala qualificada, uma postura correta e adequada, é necessário que ele estude, ele seja capacitado, ele seja monitorado e ele esteja alinhado com a equipe de saúde. Não basta entregar fichas, cometas, tanto aos agentes comunitários de saúde quanto ao agente de combate à endemia e pedir um excelente trabalho. Para que esse trabalho seja atingido com êxito, é necessário capacitar esses profissionais, tá? Bom, o que também é específico, né, ao agente comunitário de saúde? Informar os usuários sobre as datas de consultas e exames agendados. Informar não é agendar exame nem consulta, ok? É necessário a gente fazer algumas diferenciações. Item 6, né? Participar de processos de regulação na atenção básica, acompanhamento de usuários e agendamentos, exercer outras atividades, e isso vai se repetir também com a descrição do processo de agente comunitário de saúde. Essas atribuições específicas do agente comunitário de saúde, essas próximas 5, elas são dependentes de formação específica, né? Que até hoje permanece essa discussão de qual seria a melhor forma, o melhor caminho de preparar os ACS para realizar as atribuições de aferir pressão arterial, medir glicemia, aferição de temperatura, realizar técnicas limpas de curativo e orientação de apoio a domicílio para correta administração de medicamentos em situação de vulnerabilidade. Essas 5 atribuições, elas não são atribuições obrigatórias, vamos deixar isso muito bem claro, tá? Toda esta redação é presente na Política Nacional de Atenção Básica. Então, olha só o texto. Poderão ser consideradas atividades do agente comunitário de saúde e serem realizadas em caráter excepcional, assistidas por um profissional de nível superior, tá bom? Então, é importante a gente informar isso, não é
atribuição regular e também não pode ser realizada de forma sozinha, tá? Essa discussão ela permanece até hoje, de quem irá capacitar os ACS, de que forma, com qual carga horária, por qual instituição, como financiar. Outra coisa, é importante ressaltar que os ACS realizarão a execução de procedimentos que requeram capacidade técnica se detiverem respectiva formação e respeitada autorização legal, que até hoje existe um grande vazio legal e uma série de questões sobre isso ainda não finalizadas, né? Isto não quer dizer que alguns ACS já não saibam fazer isso, porque ao longo do processo podemos ter ACS e ACS já com formação superior, né? Mas para que o ACS venha a exercer aquelas funções é necessário todo esse percurso legal, ok? Quais são as atribuições específicas ao agente de combate à endemia? Executar ações de campo de pesquisa entomológica, malacológica e coleta de reservatórios de doença, realizar cadastramento e atualização da base de imóveis, executar ações de controle de doenças, que pode ser medidas de controle químico, biológico ou manejo ambiental, realizar e manter atualizados mapas, croquis, executar ações de campo de projetos que visem novas metodologias de intervenção e prevenção de doenças e exercer outras atribuições. Eu estou deixando isso claro e vou repetir isso sempre para que a nossa fala esteja baseada em legislação, tá? É fundamental que essa construção seja baseada em legislação. E de que forma pode acontecer essa ação? Bom, de que forma pode acontecer essa ação articulada, né? Como é que o agente comunitário de saúde pode trabalhar de forma articulada com o agente de combate a endemias? Olha o que está escrito na política. O agente comunitário de saúde e o agente de combate a endemias devem compor equipe de atenção básica. Isso é a atribuição do município, alinhar o trabalho. Primeiro, eles têm que estar linkados no CENES, tá? É a primeira questão legal. Olha só, devem compor uma equipe de atenção básica ou uma equipe de saúde da família, a serem coordenados por profissionais de nível superior, de forma compartilhada entre atenção básica e vigilância. Nas localidades em que não houver cobertura por equipe de atenção básica ou equipe de saúde da família, o agente comunitário de saúde deverá se vincular à equipe. O agente comunitário deve se vincular à equipe de estratégia de EACS. O agente comunitário de saúde está sempre vinculado a uma equipe, que pode ser de EACS ou de saúde da família. Já o agente de combate a endemias, nesses casos, deve ser vinculado a uma equipe da vigilância do município. A sua supervisão técnica deve ser realizada por profissional com comprovada capacidade técnica. Isso quando não houver equipe de saúde da família no local. Quando houver a equipe de saúde da família, o agente de combate à endemia é vinculado à equipe, tá bom? Então, a primeira coisa parte de um processo legal de vinculação. A segunda coisa parte de um processo de gestão do processo de trabalho. A equipe de saúde, enfermeiro, médico, técnico de enfermagem, agente comunitário de saúde, agente de combate à endemia, e se tiver saúde bucal, vai ter cirurgião, dentista e técnico de saúde bucal, devem se reconhecer como uma equipe só. Reconhecendo as diferenças de processo de trabalho, é necessário compreender como essas atribuições diferentes e informações diferentes podem gerar dados sobre o território, acompanhamento de prédios, de domicílios, e como esse acompanhamento favorece a adesão aos tratamentos oferecidos pelas equipes de saúde, ou até mesmo fortalecer a manutenção do tratamento, né? É fundamental. Quando a gente for falar disso em tempos atuais, que é o que a gente está enfrentando, a pandemia, eu vou trazer as publicações mais recentes. Uma das publicações, referente a 2 anos atrás, é a Lei 13.595, né? Que ela vem com algumas atualizações,
mas ela não modificou o processo de trabalho do agente comunitário de saúde, também não modificou o processo de trabalho do ACE. Algumas das proposições nela foram vetadas, ok? Então, sobre as atribuições da ACS, agente comunitário de saúde, olha só, vem em forma de texto e não de tópico, tá? Então, o agente comunitário de saúde tem como atribuição o exercício de prevenção de doenças e promoção de saúde, a partir de características de educação popular, a partir de referências de educação, de referência de educação popular mediante ações domiciliares e comunitárias, individuais ou coletivas, conforme diretrizes do SUS. Isso é sempre muito importante a gente deixar claro. E, no que se refere ao agente de combate a endemias, olha só, a gestão municipal de saúde deverá promover condições adequadas de trabalho para o ACE, e distinguir o que é zona rural de zona urbana e determinar e flexibilizar qual é a área de atuação de cada agente de combate à endemia. E isso sem desconstruir tudo que já está disposto na Política Nacional de Atenção Básica. Então, vocês veem que depende muito tanto da gestão municipal de saúde, quanto da gestão da equipe de saúde. Então, fazendo uma síntese do que nós estamos trabalhando com vocês, nós temos agente comunitário de saúde e agente de combate à endemia são profissionais diferentes, eles atuam no mesmo território, mas muitas vezes eles podem ter construções ou dimensões diferenciadas, tá? Por lei, o agente comunitário de saúde só pode acompanhar até 750 pessoas cadastradas. Já o agente de combate à endemia tem uma dimensão de território completamente diferente. É por domicílio, não é por pessoa. Então, eu posso ter prédios habitados ou não. Então, a ideia da dimensão de um agente de combate à endemia pode ser maior do que de uma microárea, tá bom? Outra coisa, existem atribuições em comum que devem ser conhecidas e os processos, o detalhamento do processo de trabalho ele é diferenciado do agente de combate à endemia e do agente comunitário de saúde, mas devem agir de forma articulada. Eu sei que quando a gente fala que o trabalho deve acontecer de forma articulada, muitas pessoas têm relatos, mas isso não acontece no meu município. Então, é necessário, sim, que a atenção primária à saúde, a atenção básica, conheça a linguagem da vigilância e que a vigilância conheça a linguagem e o processo de trabalho. Não quer dizer que um agente comunitário de saúde faz o mesmo processo, tá? Eu vou repetir que isso não acontece. Existem formações diferenciadas, mas a população é a mesma, tá? Então é necessário, é um grande exercício articular esses movimentos. O Ministério da Saúde já percebeu esse distanciamento e isso não é novo, tanto que em 2018 tem um livro sobre isso, chamado Integração entre Atenção Básica e Vigilância. E olha só o que diz sobre o território. O território em saúde não é apenas um espaço delimitado geograficamente, mas sim um espaço onde as pessoas vivem, estabelecem suas relações sociais, trabalham, cultivam suas crenças e cultura. Então, é fundamental entender que um mesmo território ele pode ter diferentes dimensões, ele pode ter diferentes olhares, ele pode ser visto de diferentes formas, tá? Um mesmo território. Um território ele não se restringe somente aos seus limites geográficos, tá? Bom, e agora a gente não pode fugir desse tema, né, do enfrentamento à pandemia. Quais são as orientações do Ministério da Saúde para os agentes comunitários de saúde, para os agentes de combate à endemia? Que orientações são essas? Bom, o primeiro guia publicado foram as recomendações para a adequação dos agentes comunitários de saúde frente à situação epidemiológica ao Covid-19. Este material
ele vem mais apresentando o que é o COVID, sinais e sintomas, e também fornecendo informações sobre como proceder o isolamento domiciliar, até mesmo quando existem usuários sintomáticos, tá? E seus cuidadores. Bom, existem recomendações ainda neste primeiro material sobre competências dos agentes comunitários de saúde, tá? A primeira orientação é orientar a população sobre a doença e medidas de prevenção e sintomas. A gente está vendo todas as orientações que estão sendo divulgadas diariamente. Auxiliar a equipe na identificação de casos suspeitos. Vocês estão vendo a importância do agente comunitário de saúde nesse momento de enfrentamento à pandemia? Como é fundamental que nós tenhamos o enfrentamento disso. Terceiro ponto, orientar durante as visitas que crianças menor que 5 anos, com sinais e sintomas, devem procurar a unidade básica de saúde. Tá? É fundamental que nós tenhamos esse cuidado. É fundamental. Tá? Orientar as visitas domiciliares para que pessoas com 60 anos ou mais, com sinais e sintomas respiratórios, devam entrar em contato com a unidade de saúde, tá? Caso o município ou unidade apresentem fluxos próprios, os mesmos devem ser seguidos. E auxiliar no atendimento através do Fast Track. Quem não conhece o Fast Track? Fast Track é a metodologia do Ministério da Saúde de identificação de sinais e sintomas de síndrome gripal. Isso é feito nas unidades básicas de saúde, não é diagnóstico do COVID, tá bom? Auxiliar a equipe no monitoramento de casos suspeitos e confirmados, realizar busca ativa de casos suspeitos de síndrome gripal e realizar busca ativa quando solicitado. Então, olha só, todas as possibilidades de atuação do agente comunitário de saúde nesse momento. Ainda existem mais competências. Organizar fluxo de acolhimento na unidade, auxiliar atividades de campanha de vacinação de modo a preservar o trânsito entre pacientes que estejam na unidade por conta de complicação de Covid-19, realizar atividades educativas na unidade enquanto os pacientes aguardam atendimento. Tudo isso é descrição ligada ao agente comunitário de saúde. Mesmo que a unidade evite aglomeração, algumas vezes, em uma determinada sala, eu posso ter pessoas que estejam aguardando atendimento de forma espaçada, mesmo respeitando o espaço entre elas, mesmo ela com máscara. Bom, os agentes comunitários de saúde são convidados a, nesse momento, também realizarem atividades educativas, tá? Orientações gerais. Esse foi o segundo material publicado pelo Ministério da Saúde para os agentes de combate, os agentes comunitários de saúde. Olha só a descrição dele. É um material muito mais sucinto, mais leve, mas a gente deve conhecer. E o que ele fala das visitas domiciliares? As visitas domiciliares são uma importante ferramenta para informar, fazer busca ativa de suspeitos e acompanhamento de casos, mas para que a realização dessa atividade é importante considerar alguns cuidados de segurança do paciente e do profissional. Então, jamais desconsiderar as normativas locais, estaduais e do Ministério quanto aos instrumentos de proteção individual, tá? Os equipamentos de proteção individual. Alguns municípios já estão determinando para todos os seus habitantes a utilização de máscaras ao sair de casa. Tá? Então, essas normativas elas devem ser respeitadas. No que se refere às estratégias de ação, neste segundo material, vou deixar isso muito bem claro para os agentes comunitários de saúde, e isso se alinha com os agentes de combate à endemia quando a gente for apresentar a nota técnica. Nesse momento, não é indicado a realização de atividades dentro do domicílio, ok? A área a ser utilizada é a área peridomiciliar, ou seja, ao redor do domicílio. Segundo, priorizar as visitas a pacientes de risco. Teve profissional já argumentando exatamente o contrário, que por causa do paciente de risco, nem a visita iria ser realizada. Não. É necessário manter o acompanhamento de pessoas
sejam elas acima de 60 anos, com doenças crônicas. É super importante a gente saber se elas estão sintomáticas ou assintomáticas e comunicar a equipe de atenção básica. Não quer dizer que você terá que entrar no domicílio. Tem município negando esse tipo de visita e causa um distanciamento, está fazendo exatamente o oposto daquilo que é preconizado. Não é para suspender a visita a essas pessoas, é para manter o acompanhamento, mas respeitando o distanciamento com o usuário e não precisa adentrar o domicílio, ok? A visita vai ser feita em região peridomiciliar. Outra coisa, manter o distanciamento mínimo de 1 metro, não havendo a possibilidade de distanciamento, utilizar máscara cirúrgica. Então, olha só, neste segundo material do Ministério da Saúde, o uso da máscara ele não seria indiscriminado para toda e qualquer visita, tá bom? Somente quando não houver possibilidade de manter 1 metro, pelo menos 1 metro de distância, seria indicado a máscara. Só que já existem municípios que já possuem leis municipais que obrigam o uso da máscara e isso tem que ser respeitado. A gente não vai desconsiderar nenhuma legislação, nem estadual, nem municipal, nem federal, tá bom? Higienizar as mãos com álcool em gel, isso por causa do distanciamento, né? Nem sempre as casas visitadas na mesma rua estão uma ao lado da outra. Então, se você chegou perto de um determinado domicílio, quiser higienizar, é sempre muito bom manter a mão higienizada, mas se houver também acesso a uma pia na parte externa da residência, também pode higienizar com água e sabão. Nos casos de visita a pessoas, olha só, nos casos de visitas a pessoas com suspeitas ao Covid-19, sempre utilizar máscara cirúrgica e garantir o uso de EPI apropriado. Uma coisa é sintomas de síndrome gripal leve, outra coisa já é suspeita de Covid. Tá? Então vamos diferenciar isso para que a gente não suspenda todas as visitas. Não existe base legal para suspensão de visitas indiscriminadamente. Tá? E continua, né, as orientações. Quando o ACS deve ser afastado das visitas domiciliares, não é do seu trabalho, é das visitas domiciliares. Quando o ACS apresentar febre ou qualquer sintoma respiratório, né, como tosse, coriza, dor de garganta, falta de ar, deve permanecer em isolamento domiciliar conforme a orientação do médico ou enfermeiro, tudo bem? E o ACS com mais de 60 anos ou com condições crônicas, que podem ser doenças cardíacas, doenças crônicas respiratórias, doenças renais em estágio avançado, ou em diálise, ou imunossuprimidos, ou diabetes, devem trabalhar na unidade básica de saúde em atividades de monitoramento e administrativas que não demandem atendimento ao público. Vocês estão vendo que pessoas acima de 60 anos, agente comunitário de saúde acima de 60 anos ou com condições crônicas de saúde não é para imediato isolamento domiciliar se não tiver sintoma respiratório e nem para ficar ausente do trabalho, não é isso. Mas sim para atuar nas unidades de saúde nas ações que não requeram atendimento ao público. Então, olhem só, é necessário a gente respeitar e conhecer essas orientações, tá? Uma atenção, as visitas domiciliares, isso é fala do Ministério neste segundo material que eu estou apresentando. As visitas domiciliares permanecerão sendo atividades essenciais aos ACS, entretanto, deve-se observar cuidados para garantir a segurança e cuidados de todos os envolvidos no processo. Super importante isso, tá? É possível fazer visita domiciliar por telefone ou por redes sociais? Não. O Ministério da Saúde não recomenda o preenchimento desse instrumento, que são as fichas de visita domiciliar e os cadastros por contato telefônico ou qualquer outro meio de telecomunicação, por não se caracterizar visita domiciliar,
que é o escopo do instrumento de coleta de dados, tá bom? Então, uma coisa são os conselhos de classe permitir atendimentos à distância de determinadas formações, como psicologia, nutrição, se eu não me engano, agora medicina e outras atividades. Mas a visita domiciliar somente é caracterizada pela presença do agente comunitário de saúde ao domicílio, que nesse momento está sendo realizada a visita na área peridomiciliar e não precisa adentrar o domicílio, tá? É fundamental realizar esse esclarecimento para que diga, não, agora nesse momento estou realizando visita por rede social, por aplicativo de mensagem. Não é, isto não é visita domiciliar. A gente sempre tem que fazer essas pontuações, porque nem todas as flexibilizações elas são viáveis ou permitidas por legislação. E o registro das visitas? O registro da visita domiciliar e de cadastro são instrumentos preenchidos em loco, ou seja, durante a visita, né? E nesse momento estamos falando da ficha de visita domiciliar e territorial na versão 3.2, assim como nas fichas de cadastro domiciliar e fichas de cadastro individual. Só pode ser feita na presença do indivíduo. E já que nós estamos falando para agentes de combate à endemia e agentes comunitários de saúde, temos que apresentar a nota informativa número 8, que ela é específica para o agente de combate à endemia, tá? Na nota informativa número 8 de 2020 informa o que é que o ACE deve considerar. Primeiro, o agente de combate à endemia que apresente qualquer sintoma respiratório, como tosse, dor, coriza, garganta, falta de ar ou febre, deve permanecer em isolamento social. Segundo item, quando o agente de combate à endemia identificar nos domicílios visitados a presença de moradores com qualquer sintoma respiratório ou febre, deve imediatamente informar para o responsável pelo coronavírus no seu município. Então, vocês estão percebendo que é necessário, sim, a realização da visita do agente de combate à endemia também aos domicílios e verificando isso, perguntando se naquele domicílio existem pessoas com sintomas respiratórios, tá? Quando a visita não será realizada? Quando não realizar a visita domiciliar, caso o responsável pelo imóvel, que é quem vai fornecer a informação, né, no momento da atividade, tenha a idade superior a 60 anos. Tudo bem? Isto é específico à orientação ao agente de combate a endemias, tá? Então vamos deixar isso muito bem claro, muito bem específico. Nas visitas domiciliares, né? É a mesma orientação do agente de combate ao agente comunitário de saúde. Olha só, não realizar as atividades intradomicílio. A visita do agente de combate a endemias estará limitada apenas à área peridomiciliar, lados e fundo do quintal ou terreno. E deve ser priorizado a realização de bloqueio de transmissão em áreas com intensa circulação de vírus, como dengue, chikungunya e zika vírus. Essas medidas devem ser adotadas após análise dos indicadores epidemiológicos nos últimos 15 dias. Então, nesse momento de enfrentamento à pandemia, a gente não pode esquecer do combate ao Aedes aegypti. Tá? Em muitos municípios estão ocorrendo, sim, o aumento de casos de Aedes, né? Aumento de incidência, aumento de casos de infestação. E nesse momento onde as famílias estão sendo convidadas ao ficar em casa, em isolamento domiciliar, aumenta o risco de casos de dengue, de chikungunya ou de zika vírus, né? Porque elas estão mais expostas a esses domicílios, a esses prédios. Então, por isso, é fundamental pautar a ação do agente de combate à endemia a partir dos resultados da avaliação de cada território, níveis de infestação, relatórios da vigilância epidemiológica, que vai nortear essas ações, tá? Quando for necessário realizar ações de controle
pelos agentes de combate à endemia, que pode ser mecânico, que pode ser químico, é necessário a utilização de EPIs, tá? Outro item, estimular o autocuidado, que para os agentes de comunitário de saúde é a orientação de saúde, né? No caso do agente de combate à endemia, estimular o autocuidado da população para a remoção, né, de criadouros, e em todas as situações que houver tratamento do criadouro, o agente deve se utilizar de luvas, todo o material adequado dos EPIs para essa ação. E, adicionalmente, exige-se o distanciamento mínimo de 2 metros entre agentes e pessoas presentes no momento da visita. Esta nota do agente de combate à endemia possui diferenciação e porque são processos de trabalhos diferenciados entre agente de combate a endemias e o agente comunitário de saúde. Eu vou estar sempre reforçando isso, né? Que são profissionais diferentes. Nas visitas de nas visitas domiciliares deve-se ainda manter as ações de controle vetorial aos pontos estratégicos e imóveis especiais, conforme preconizado, e fica recomendado que cada agente de endemias utilize utensílios próprios, evitando o compartilhamento, né? Então, olha só a clareza dessa orientação ao agente de endemias. É fundamental que o agente de endemias conheça muito bem o seu processo de trabalho, conheça muito bem as suas responsabilidades, para que a gente não tenha ações equivocadas, tá? A gente já está chegando ao final. E as ações de cadastro, né, tão fortes no Previne Brasil, que alimenta a captação ponderada. Bom, vamos falar sobre elas. Recentemente foi publicada a Portaria 29, de 16 de abril de 2020, que nela consta um processo de adiamento até a competência de junho, para que os municípios possam ampliar sua base cadastral. Por que isso é importante? Porque gera uma tolerância maior. Muitos municípios quase que pararam as suas ações em relação ao cadastramento para tentar entender e organizar os serviços e, por conseguinte, também lentificou o processo de cadastramento, né? Então, agora tem um processo de adiamento até a competência de junho, mas o Previne Brasil, ele existe, ele está funcionando, ele não foi cancelado. Então, é por isso que as visitas, elas devem continuar acontecendo. E quem é o profissional que domina o processo de cadastramento? É o agente comunitário de saúde, que vai fazer essas visitas no domicílio, tá? Então é fundamental que essas visitas elas sejam mantidas para que não haja a perda, né? E nem haja o processo de lentificação no cadastramento da população. Até porque o recurso do Previne Brasil ele é dividido em 3 categorias, né? Captação ponderada é a primeira delas, que é referente à base cadastral. A segunda é o pagamento por desempenho, que vai acontecer a partir de setembro. E a terceira são as ações estratégicas, que inclusive os agentes comunitários de saúde estão nas ações estratégicas. E o registro, né, das visitas domiciliares. Como fazer esse registro das visitas domiciliares? E aí eu dei um destaque nessa apresentação para o monitoramento dos usuários com sintomas, ou da população com sintomas respiratórios. A primeira coisa que a gente deve explicar é o seguinte: quais são as fichas a serem utilizadas pelo agente comunitário de saúde? É a ficha de visita domiciliar, a ficha de cadastro individual e a ficha de cadastro domiciliar. Para o agente de endemias, além dos seus registros da vigilância, é necessário preencher a ficha de visita domiciliar e territorial do ESUS-AB, tá bom? Então a gente vai mostrar aqui como preencher essa ficha, tá? Bom,
Existe uma coisa que a gente tem que falar, que é a versão da ficha. A versão atual da ficha é 3.2. 3.2, tá? Por que eu não devo utilizar fichas mais antigas? Porque podem existir campos não existentes na ficha atual e você perde a possibilidade de lançar informação de forma adequada, tá? A ficha 3.2, ela tem uma característica específica que a gente vai apresentar, que é a possibilidade de registro do CPF do usuário como possibilidade ao cartão SUS, né? Ou CPF ou cartão SUS. Mas esse não é um campo obrigatório, a gente vai explicar isso num passo a passo, ok? Então, deste momento de enfrentamento à pandemia, eu peguei uma das situações mais críticas e mais importantes de visita do agente de combate à endemia e do agente comunitário de saúde, que é o acompanhamento de pessoas sintomáticas por síndrome gripal, né? Ou seja, que tem sintomas respiratórios, tá bom? Então, isso pode ser feito tanto pelo agente de combate a endemias quanto pelo agente comunitário de saúde, tá? Essa é a primeira parte da ficha. A única coisa que tem de diferente para a versão anterior é o campo de identificação do usuário. A única coisa que tem diferente, que agora foi inserida a possibilidade de ou cartão SUS ou CPF, tá bom? Essa é a única diferença, mas a gente vai mostrar, isso é só uma tela inicial, a gente vai mostrar campo a campo a forma de preenchimento, tá? No verso da ficha, não mudou nada, e cada uma dessas colunas significa uma pessoa acompanhada. A ficha de visita domiciliar e territorial não é uma ficha por família, ela é uma ficha de registro de visitas e ela é por pessoa. Ou seja, em uma visita domiciliar, eu posso ter a necessidade de utilizar mais de uma coluna, ou seja, eu vou estar ali informando que em uma visita eu acompanhei mais de uma pessoa. Isso mesmo sem entrar no domicílio, mas eu tive a possibilidade de acompanhar mais de uma pessoa. Tá? Então, ficha de visita domiciliar e territorial não é por domicílio e não é por família, é por pessoa acompanhada. A gente tem que deixar isso super claro, porque tem gente que preenche somente uma página por família e aí perde muito material, tá? Primeiro, vamos apresentar o nosso passo a passo, esclarecendo dúvidas, que a gente tenha uma boa webconferência e um material para que vocês possam vir a utilizar isso. Primeiro, existe o campo de identificação dos profissionais, que começa com o cartão SUS do usuário, o CBO, que é o Código Brasileiro de Ocupação, o CNES da unidade onde ele está vinculado, o INE, que é a Identificação Nacional da Equipe, isso tudo são sequências de números, e a data do dia. Então, uma ficha de visita domiciliar e territorial, ela não é cumulativa. Mas eu não preenchi todas as colunas durante um dia inteiro. Tudo bem. Quando encerrar o dia, você tem que encerrar a ficha e entregar para digitação, tá? Se você estiver preenchendo no tablet, com o aplicativo do eSUS Território ou com outro aplicativo similar, aquela visita ela é sempre salva naquele momento. Então não tem nem como dizer que vai salvar em outro dia. Encerrou o acompanhamento de uma pessoa, ela já é concluída naquele momento. Tá? Então esses campos são obrigatórios de preenchimento. Depois você vai preencher, você só vai marcar primeiro o turno. Turno é campo obrigatório. Ou manhã, ou tarde, ou noite. É fundamental. Todo campo que tem asterisco é campo obrigatório. Depois, microárea. Cada ACS tem microárea. E se eu sou agente de combate à endemia, eu tenho que conversar com o meu ACS e saber a que microárea pertence aquela rua e aquela casa. E aí eu preencho a microárea. Tipo de imóvel. No verso da ficha vai ter o imóvel residencial, comercial, instituição de longa permanência. É uma legenda. Está no final da ficha. Só ver a parte de trás da ficha e ver lá o campo legenda. Tipo de imóvel, tá bom? O número de prontuário.
o número de prontuário não é todo mundo que tem. Só vai ter prontuários pessoas que são atendidas regularmente em uma determinada unidade básica de saúde, que é o número de prontuário familiar. Então, famílias novas, famílias que nunca foram atendidas naquela unidade, mas estão começando a ser visitadas, elas não vão ter número de prontuário. Esse campo ele não é obrigatório. Então, se no momento da sua visita para acompanhamento não tiver o prontuário da família, não tem nenhum problema. Esse campo ele pode ficar sem informação. Não é um campo obrigatório. E aí começam os campos de identificação do usuário, tá? Até antes da versão 3.0, não existia possibilidade que não fosse o cartão SUS. Na versão 3.2, ou cartão SUS ou CPF preenchidos na vertical, de cima para baixo, tá? Ou CPF ou cartão SUS. Mas ainda não é um campo obrigatório, é um campo preferencial, mas não é um campo obrigatório. Já que você está indo ao domicílio do usuário, é mais fácil perguntar o CPF. Nem todo mundo sabe o seu cartão SUS. Se não tiver a possibilidade de coletar essa informação, tudo bem, você deve ir para a parte de baixo e continuar a identificação do usuário. Essa ficha não há como preencher o nome do usuário. Começa ou com o cartão SUS do usuário ou com o CPF. Se não houver possibilidade, você começa por dia, mês ou ano. E sexo você vai identificar com o X, no sexo feminino ou masculino. Tudo bem? Dia e mês em uma linha e ano completo na linha do meio. Caso você, vamos esclarecer. Mesmo que você tenha o CPF do usuário, os campos data de nascimento e sexo são campos obrigatórios. Então, existem 3 fontes de informação sobre cada usuário, tá? Cartão SUS ou CPF, data de nascimento, por dia, mês e ano de nascimento, e sexo. Após identificar o usuário, existe um campo que muita gente ignora, que você deve informar no item 5, se essa visita domiciliar você está compartilhando com outro profissional. Se você tiver qualquer outro profissional da equipe de saúde ou da unidade com você, você tem que só marcar esse campo, tá? A outra ficha pertence ao outro profissional. Eu estou sendo acompanhado ou estou acompanhando uma visita de um enfermeiro que tem que fazer uma visita, um atendimento domiciliar de uma pessoa acamada. Tudo bem, tá? Nesse momento você só fazer esse xizinho, marcar esse X, e o enfermeiro deve registrar o atendimento domiciliar dele na ficha de atendimento individual, tá? Eu estou acompanhado por mais um ACS, ou estou acompanhado com o meu agente de combate a endemias. Você vai lá e marca o X, tá? Não tem nenhum problema. E, item 6, você poderá identificar agora o tipo de visita domiciliar e territorial, e aí todo mundo, a maioria das pessoas, erram na hora de identificar o tipo de visita e o motivo da visita. Quando a gente vai gerar os relatórios, tem grandes confusões, grandes erros nesse campo. E a gente fez um resuminho para vocês, para facilitar a compreensão, tá bom? Existe a visita periódica, a visita para busca ativa, a visita de acompanhamento e a visita de controle vetorial, que tem que ser marcada junto com a periódica, mas vamos explicar, tá? Então, a visita periódica é aquela realizada periodicamente, ou seja, mensalmente, ao responsável da família, quando não houver condição de saúde a ser acompanhada. Tudo bem? Vamos deixar isso muito bem claro. Toda vez que houver uma condição de saúde a ser acompanhada, ela se torna visita de acompanhamento. Por exemplo, eu tenho hipertensão, então o meu agente comunitário de saúde, ao saber disso, ele tem que me acompanhar mensalmente por causa da minha condição de saúde, hipertensão, que é uma condição crônica de saúde. Quando eu for visitar o responsável da família e eu não estou acompanhando nenhuma condição de saúde, ou para controle vetorial, ou visita de acompanhamento daquela família, eu marco a visita periódica, tá? E o que é que significa visita de busca ativa? Busca ativa
ela só é determinada pela equipe de saúde, pelo enfermeiro, pelo médico, pelo profissional do NASF, ou profissional de saúde bucal. De que forma? Esse profissional de saúde vai especificar o motivo da localização de um determinado usuário ou um grupo de pessoas por uma situação específica. Então, a busca ativa ou pode ser por vacina, por atendimento, por Bolsa Família, não é isso? Então, essas condições de saúde, esses motivos de busca ativa, quem determina é a equipe, não é o ACS, nem o agente de combate a endemias, tá? A visita de acompanhamento é a mais frequente que tem, porque nós temos vários motivos ou condições de saúde para fazer esse acompanhamento, inclusive os sintomas respiratórios, tá bom? E a visita de controle vetorial que a gente marca junto com a visita periódica, que quem faz isso é o agente de combate a endemias, tá bom? Porque o controle vetorial, existem 3 formas de fazer o controle vetorial, a gente vai mostrar isso daqui a pouco. A gente já está chegando ao final da apresentação para iniciar o atendimento das perguntas, tá? Tanto na frente quanto no verso da ficha, vai ter motivo de acompanhamento. São vários motivos de acompanhamento, tá? E uma pessoa pode ter mais de um motivo de acompanhamento. Por quê? Eu posso ter hipertensão e diabetes, então vai lá marcar os 2 campos sem nenhum problema. Então, uma mesma pessoa pode ter mais de um motivo de acompanhamento e só vai representar uma coluna. Você não vai preencher 2 colunas para o mesmo usuário visitado no mesmo dia, tá bom? O motivo de acompanhamento, sintomas respiratórios, está no verso da ficha, da parte de trás da ficha, basta marcar lá sintomas respiratórios. Você fez a visita, encontrou o usuário, encontrou o domicílio, lá no final da ficha, na parte de baixo, no campo desfecho, você vai marcar a opção visita realizada, tá? Tudo que for círculo é opção única, tudo que for quadrado é múltipla escolha. Então, nesse campo, você só vai marcar visita recusada que ao chegar no domicílio, não foi lhe permitido fazer nem sequer a visita em ambiente peridomiciliar, que é no entorno do domicílio. E o campo ausente, quando você vai marcar a visita considerada ausente. Quando você planejou a visita, você informou ao usuário que ia fazer, você combinou essa visita e chegando lá não tinha ninguém na casa. Ou não tinha aquela pessoa que você ia realizar o acompanhamento. É somente assim. Você não pode marcar o campo ausente quando você não marcou, não agendou a visita. Senão você vai ter um grande número de ausências no seu relatório e não vai ser coerente com a sua realidade. Tá bom? Observação. Uma só pessoa pode apresentar mais de um motivo ou condição de saúde avaliada. Como eu já falei antes, basta marcar mais de uma alternativa em uma mesma coluna, tá? Caso em uma visita domiciliar você tenha que acompanhar mais de uma pessoa, aí sim devem ser preenchidas desde o início até o final a identificação do usuário, começando pelo CPF ou cartão SUS, data de nascimento, dia, mês e ano e o sexo, informar o tipo de visita e o motivo do acompanhamento, assim como o desfecho, ou seja, o encerramento daquela visita, como a visita terminou. Quem ainda não me conhece, meu nome é Jamerson Ferreira, sou teleconsultor também do Núcleo de Telesaúde Maranhão e também atuo na Secretaria de Saúde do Estado do Maranhão. Minha formação é Psicologia e tenho mestrado em Gestão de Serviços e Programas de Saúde, tá bom?